E a culpa? Tem como se livrar da culpa? A culpa é algo que... essa culpa na vida, né? Existe uma culpa além disso, mas eu não vou falar dela. Mas existe a culpa na vida, que é algo que realmente... acho que aparece na vida de quase todo mundo, né? De alguma forma. Né? Culpa de que eu não estou cuidando bem do meu filho, culpa que eu deixei ele cair, culpa de uma traição, culpa de, sei lá, de uma negligência, culpa de me emagrecer, culpa que como demais, que trabalho demais. Tem sempre uma culpa, né? Às vezes a culpa é grave, né? Um filho que suicida, às vezes é um marido que suicida. Existem culpas mais graves ou menos graves, mas elas sempre vão gerando mal-estar físico, sempre vão gerando uma autoacusação, sempre geram algum tipo de punição que acaba despertando raiva e acaba despertando mais culpa, e aí vai mais autopunição, mais raiva, mais culpa. As punições, assim, vão colocando punições de perdas de coisas, a pessoa vai se punindo de alguma forma, né? E eu até queria dar um exemplo, né? Porque eu acho que a culpa vai ter muitas formas de trabalhar. Eu acho que no EFT a gente trabalha sempre a singularidade, então eu falo de coisas mais gerais para mostrar como o EFT pode trabalhar, mas em cada caso você tem que estudar a história da pessoa. Ela tem que fazer a narrativa dela e você vai, pelos eventos da vida dela, você vai ressignificando e ou fazendo tapping ou trabalhando com o terapeuta interior para ela poder, no caso da culpa, encontrar um perdão para si mesmo, né? E principalmente você vai nos eventos disparadores da culpa, que são eventos que têm uma mobilização de querer contraditório, né? Por isso que dá a culpa, que uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra coisa e acha que não deve, e aí você vem com a culpa, né? Então essa moça, foi bem interessante o que aconteceu. Ela tinha 18 anos quando a mãe teve câncer, e nos estágios mais graves do câncer ela não conseguiu cuidar da mãe, porque ela estava na faculdade, aquela época da farra, das baladas, então ela saía com os amigos, ela saía à noite, e o pai é que cuidava da mãe, né? Não tinha, acho que enfermeiros, assim, era o pai mesmo que ficava a noite inteira cuidando, e ela chegava tarde, já cansada. E a mãe veio a falecer, e aí instalou-se dentro dela uma culpa que corroía silenciosamente ela. Ela se tornou uma pessoa triste. Agora ela já estava com quase 30 anos quando ela veio para terapia, e essa tristeza, às vezes ela chegou até a tomar remédio para tristeza, mas era alguma coisa que ela não conseguia se permitir criar uma relação duradoura. Ou ela não se entregava, ou ela criava uma situação em que ela acabava abandonada. Então ela não conseguia, por exemplo, apesar de trabalhar, de ter um bom salário, ela não conseguia expandir no sentido dela ter um apartamento dela para morar e começar a ter alguma coisa com o estilo dela. Às vezes ela estava tendo que conviver numa situação meio um pouco desagradável em casa. Então ela foi se restringindo em uma porção de coisas.
E na medida que a gente conseguiu chegar nesses eventos disparadores e ressignificar um pouco o que aconteceu, das motivações dela, era uma maneira dela buscar a vida também, né? A casa dela era um lugar triste, ela tinha 18 anos. Então a gente vai trabalhando no sentido dela poder talvez manter, ela talvez quisesse ser responsável para a mãe, mas tinha algumas coisas que estavam para além da possibilidade dos 18 anos dela, e ressignificando e fazendo o tapping e trabalhando também com óptimo. A gente trabalhou de diversas formas, os eventos e alguns eventos da infância também, em que ela sentia bastante culpa por uma série de críticas que ela recebia, etc. Fomos trabalhando até o ponto em que floresceu, né? Ela conseguiu comprar um apartamento, agora ela se sente preparada para uma relação, ela expandiu no trabalho. Então, eu acho que o EFT para a culpa é muito legal. Esse é um trabalho que vocês podem fazer com vocês mesmos, para começar. Vocês podem olhar aquilo que vocês sentem que de alguma forma ficou uma marca de culpa dentro de vocês, e aí vocês trabalharem aquele evento, se possível ir buscar alguma coisa da infância, porque geralmente é ali que começa as sementinhas de culpas que vão se acumulando, né? Porque o bom disso é que com o trabalho da culpa você não só deixa de se punir e você se sente melhor, vem uma vitalidade, uma alegria, mas você pode se dar o direito de sonhar, né? De criar um sentido para a tua vida e se sentir livre para ir na direção desse sentido. Então eu acho que eu convido vocês para experimentar com vocês mesmos o trabalho da culpa.